e, em seguida, o trabalho, oficina de preenchimento do currículo Lattes, relato de experiência. Quero avisar a todos que essa sessão será gravada, creio que já é de conhecimento de todos, e que essa gravação poderá ser usada posteriormente pela equipe da IGGP, pela equipe da Progep, nas redes sociais, em divulgações e também no nosso constante trabalho de produção, divulgação, disseminação do conhecimento. Então, bem-vindos, bem-vindas. Será disponibilizado no nosso chat a lista de presença. Solicito a todos que assinem a lista durante o decorrer das apresentações ou do debate, no momento que for oportuno para todos e todas. Ok? Bom, então, vamos começar. A gente vai começar com a apresentação do trabalho Projeto de Extensão Café de Corredor, Tecendo Redes e Acolhimento. É um trabalho elaborado por André Miranda de Oliveira, Gonzalo Ruben Álvares e Raquel Luiz Pret. Os apresentadores serão o André Miranda de Oliveira e o Gonzalo Ruben Álvares. Já estão aí. Muito boa tarde. Então, e aí eu quero combinar com vocês, assim, a gente faz as apresentações, a minha proposta, e aí quem tiver alguma outra proposta, por favor, que coloque para a gente chegar a uma melhor metodologia. A gente faz as 3 apresentações, cada trabalho terá 15 minutos para apresentar, aí se passar uns minutos a gente perdoa, né, porque faz parte, são temas muito interessantes, eu pude ler, me empolguei, anotei um monte de coisa aqui para comentar depois, e no final a gente abre para as perguntas, para o debate, para as interações que ocorreram no chat, pode ser? Muito bem. Então, com a palavra, André Oliveira e Gonzalo Ruben Álvares. Então, boa tarde a todas e todos. Estou com um prazer enorme poder estar participando desse segundo seminário científico dos servidores da UF. É uma grande honra. Bom, junto com o André, apresentaremos o nosso trabalho, né? Um projeto de extensão Café de Corredor, tecendo redes de acolhimento e interatividade. Então, para quem não me conhece, eu sou professor do Departamento de Ciência da Informação, do IACS, da UF, né? E eu faço parte, assim como o André, a gente faz parte do projeto de extensão desde o início, né? Desde que ele surgiu no contexto pandêmico. Então, eu tenho aqui, a gente preparou uma apresentação, não sei se podemos compartilhar com vocês. Pode colocar aí já, Gonzalo. Tá. Gente, boa tarde. Meu nome é André Miranda, sou professor substituto do Departamento de Educação da Faculdade de Educação da UF. Prazer estar aqui com vocês. Pode compartilhar já, Gonzalo, para a gente ir. Eu estou procurando aqui como é que para... agora encontrei. Como a Mariana falou, né, é um prazer estar aqui. A gente se organizou para poder fazer essa fala breve, para tentar contemplar o que traz o projeto, principalmente das suas contribuições e aquilo que a gente pode entender enquanto uma troca interessante, potente aqui para vocês. Vocês estão conseguindo visualizar a apresentação? Eu tô visualizando. Sim. Aqui. Tá ok, porque eu não consigo mais ver o chat, né? Não, tá aqui. Então, tá tudo tranquilo. Então, o título do nosso trabalho, Projeto de Extensão, Café de Corredor, o nome do projeto, é Tecendo Redes de Acolhimento e Interatividade. Então, como eu disse no início, esse projeto foi criado, né, pela professora Raquel Luiz Pret, que ela é a chefe de departamento da ciência da informação, né? Então, foi ela é a coordenadora.
Então, André e eu, e tem mais membros, né, que fazemos parte desse projeto. Então, esse projeto surgiu no contexto pandêmico, praticamente coincidiu com o início da pandemia, né? E a coordenadora, né, a professora Raquel, ela pensou em criar, né, constituir um espaço de apoio, um espaço de apoio, de acolhimento, para poder compartilhar incertezas, medos, angústias, né, levando em consideração esse contexto pandêmico, né? Então, o projeto também tem como finalidade criar esses espaços, né, para poder dialogar, poder tem um lado informativo, mas também tem um lado educativo, um lado social, né? Então, a proposta é criar esses espaços de acolhimento para que as pessoas, né, tanto o público interno da universidade quanto o público externo, pudessem externalizar as suas dúvidas, as suas angústias, as suas incertezas, também comentar como é que elas estão lidando com, por exemplo, perda de emprego, transposição do ensino presencial para o ensino remoto, saúde mental, né? Então, a gente pensou em criar esse espaço de acolhimento, né? É interessante a gente poder falar que o nome Café de Corredor, ele vem justamente da ideia de trazer um pouco o espaço de encontro, principalmente dos alunos, né? A gente formulou o projeto inicialmente no momento onde a universidade estava dando suas primeiras respostas para a questão da pandemia, do ensino à distância, no ensino remoto. E essa primeira resposta, pela visão até dos alunos que a gente primeiro entrevistou e conversou, ela era uma resposta para um estado de exceção, mas que contemplava o mínimo possível que era o das aulas. Havia espaços de aulas e não mais os espaços de encontro, os espaços de interação que se tinha na universidade, né? Então, por isso essa ideia do nome Café de Corredor, né? Um espaço para a gente criar esses campos de interseção. E aí, como o Gonzalo falou, várias estratégias foram traçadas ao longo desse processo, né? A gente deu alguns exemplos aqui, né? A ideia de acolhimento, produção de conhecimento, palestras, lives, aulas de conversa. A gente vai falar isso um pouco melhor ao longo da apresentação. Pode passar aí. Então, o projeto está dividido em grupos de trabalho, né? Então, são 4 grupos de trabalho: GT1, GT2, GT3 e GT4, né? Cada um tem uma determinada função, né? Mas todos eles, os 4 GT, estão interligados, né? Então, todas as ações que são desenvolvidas continuamente, né, no projeto, elas são todas, há um consenso, né? Todos os 4 GTs agem de forma consensual. Então, o GT1 está encarregado pela organização da agenda, né? Contatar palestrantes, as pessoas, né, que vão falar, os depoimentos, tanto do público interno quanto do público externo. Então, o GT1 está, a função, né, que ele tem é organizar essa agenda, né, de webinários, lives, rodas de conversa. O GT2 é mais focado na gestão, né, na toda a parte operacional, né, do projeto. O GT3 está mais vinculado com a parte das artes, né, da identidade visual, de preparar os cartazes, né, os folders, para poder posteriormente divulgar. E o GT4, que está encarregado por toda essa parte da comunicação, né? Divulgar as nossas lives, webinários,
rodas de conversa em diferentes canais de comunicação, né? Nas redes sociais, Instagram, YouTube, né? A gente também tem um canal do YouTube, no YouTube, que ali vão ficar gravadas todas essas rodas de conversa, webinários, palestras, lives. O André, tá aí? Então, a gente fez alguns projetos, alguns mecanismos de interação, e um dos que a gente gostaria de destacar é justamente das rodas de conversa virtuais, né? Elas não chegam a ser semelhança, claro, de forma alguma, com uma roda de conversa presencial, com a interação possível, mas a gente conseguiu, ao longo do projeto, a realização tanto das rodas de conversa sobre os temas, né, no sentido de fazer um webinário ou uma live que vinha nas redes sociais, a gente captava um tema a partir do que a comunidade acadêmica que estava mais próxima da gente ali demandava como um ponto de interesse para aquele momento, seja a questão de saúde mental na universidade, teve uma sobre a taxação dos livros, várias coisas que, de alguma forma, repassavam a relação dos estudantes com a universidade. E depois desse webinário, que normalmente era um grupo de especialistas falando sobre o tema, a gente abriu uma roda de conversa para quem se tivesse sentido à vontade para falar, né? A gente fez um sobre os processos de luto, a experiência de luto, também ao longo da pandemia. Então, a gente entendia que era um espaço justamente para essa troca, não é? Além dessas rodas de conversa mais específicas, com temas mais específicos, a gente também tem feito o acolhimento dos ingressantes, né? O acolhimento dos calouros, especificamente dos cursos de biblioteconomia, de arqueologia, que são os cursos onde a gente tem maior inserção, vamos dizer assim, né? A professora Raquel tem origem nesses cursos, né? Atua nesses cursos diretamente, o professor Gonzalo também. Então, acabou se estruturando. No momento inicial, a gente fez como uma roda de conversa para acolher um grupo de calouros que teria essa experiência tão excepcional de entrar na universidade no modelo remoto, e recentemente fizemos a terceira já. Então, assim, esse estado de excepcionalidade acabou se desdobrando, e esse virou um mecanismo de acolhimento e de troca, de recepção desses alunos também, e a gente conseguir marcar esse espaço tão distante, tão frio que é a tela, como também um espaço de escuta e de fala, né? Que inclusive é uma questão, para fazer esse parênteses, né, uma questão que aparece muito na avaliação de muitos professores, não só eu vejo isso na Faculdade de Educação, em outros espaços também, na psicologia, em outras instituições que eu tenho acesso, de que essa questão do aluno interagir até mesmo com o professor dentro de um plano de aula que é virtual, né? De como a gente tem visto cada vez mais alunos com a câmera fechada, com o microfone fechado, e como que, de uma certa forma, é importante ter espaços também onde esses novos alunos e os antigos possam sentir algo da experiência da universidade, né? Claro que não substitui, mas é algo da experiência que está muito além do conteúdo, né? Essas são as relações que a gente estabelece, os vínculos que a gente constitui e a formação humana que está nesses processos. Pode avançar aí, Gonzalo. Então, aqui a gente, mais assim, quais canais de comunicação, né, que utilizamos para poder divulgar todas as ações, né, que são planejadas, né, e executadas no projeto. Então, basicamente, a gente utiliza muito o Instagram, né, e o YouTube. Né? Então, bom, as lives, né, conforme o André já comentou, lives, webinários, aconteceram ao longo da existência do projeto. Né? Desde o início, nós fizemos várias rodas de conversa, lives, webinários para discutir assuntos de interesse comum. Então, tudo isso também tem que ser divulgado, né, de modo tal que possa atingir um público maior, né? Não apenas o público interno, né, da universidade, mas também o público externo
que faz parte da sociedade, né? Então, as lives aconteceram, né? Sempre elas são gravadas. As rodas de conversa, por serem de caráter mais informal, a gente optou por não gravar, né? Mas as lives, webinários, esses tipos de ações, elas são gravadas, né? E disponibilizadas posteriormente no YouTube. Então, como eu já falei, né, a participação no projeto, tanto da comunidade acadêmica da UF, quanto também do público externo, né? O projeto é aberto, não é assim engessado, fechado, né, para um determinado público. Pelo contrário, a proposta do projeto é interagir com diversos públicos, né? De público interno também e também com público externo, né? Que faz parte da sociedade brasileira. Inclusive, fazendo um comentário, né, a própria ideia de comunidade acadêmica, se a gente pensar, a UF especificamente, se relaciona muito com o entorno e com as instituições, para além da universidade, enquanto comunidade acadêmica, né? A gente faz também esse esforço de poder fazer essa parceria, de trazer pessoas que tenham essa vivência, seja lá do tema que a gente estiver tratando, para poder dialogar, buscar fazer... Claro, a gente está aqui sintetizando em 15 minutos, já estourando aqui o tempo, toda essa experiência, mas a gente fez esse esforço de fazer essa escuta e essa visão de como que a comunidade acadêmica, com pessoas não necessariamente do convívio cotidiano da universidade, mas que se relacionam socialmente com ela, estavam vivendo essas experiências e como poderiam contribuir e nessa circulação de troca, né? Então, a gente vai, para fechar aqui, pensar que esse é um projeto que estruturou o fomento de espaços de diálogo, troca e escuta. Ou seja, que a gente vem fazendo esse esforço de empreender todas essas medidas, sejam as atividades no Instagram, as lives mais descontraídas, as rodas de conversa, os webinários, enquanto espaços de troca, né? Enquanto o esforço de constituir um diálogo no momento de distanciamento, né? De maneira tal que isso possa apoiar a construção de uma rede de acolhimento e de construção de relações para os estudantes, especificamente, né? O foco primordial, mas também para os próprios professores, para os demais membros da comunidade acadêmica, para que a gente seja mais um ponto de referência numa realidade que, nesse momento, está se tecendo por um campo muito mais virtual do que físico, né? E as perspectivas do projeto, nesse momento, são de intensificar essa participação com a comunidade acadêmica, né? A gente tem feito um planejamento, já alguns contatos para a realização de algumas entrevistas que a gente quer mapear, dialogar com diversas instituições internas da própria UF, né? O Hospital Universitário, o Colégio de Aplicação, o Bandejão, como cada um desses espaços tão singulares, tão potentes da UF, para citar só alguns exemplos, né? Tem passado por esse momento, né? E quais as perspectivas que a gente pode dar para quem está ouvindo e para quem está acessando esses conteúdos, de ideias de futuro e de reorganização da própria universidade, da sociedade, do seu entorno, nessa situação que a gente está passando. Acho que, no geral, é isso. A gente fez o curso para ser bem sintético aqui na apresentação. Agradeço a todo mundo que acompanhou. E muito obrigado. Apenas comentar, um último comentário, que dizer que o projeto está aberto, né? Para quem quiser fazer parte, quem tiver interesse, se identificar com a proposta do projeto, todos são bem-vindos, né? Todas e todos são muito bem-vindos. Se se sentirem engajados com a proposta, se interessarem pelas ações, né, do projeto,
podemos também disponibilizar os nossos e-mails, né, para passar de forma mais completa as informações sobre como é que funciona o projeto, né? Então, vou colocar o link do Instagram aqui no chat para vocês, gente, para poder, quem quiser acompanhar. Então, agradecemos enormemente pela oportunidade para apresentar o nosso trabalho aqui no seminário e ficamos à disposição para esclarecimentos no final das apresentações. Muito obrigado a todos e um grande abraço. Obrigada, André, obrigada, Gonzalo, parabéns pelo trabalho, parabéns pela iniciativa. Vou pedir para vocês deixarem no chat também os endereços das redes sociais, dos e-mails, página do Instagram. Acredito que as pessoas que estão aqui assistindo estarão interessadas em conhecer melhor e participar das atividades, assim como eu. Então, eu acho que podem deixar aí no chat, por favor. E quem quiser também deixar perguntas, comentários, pode fazer no chat, que a gente tem uma mediação e que vai depois me ajudar a organizar na distribuição das perguntas. E um outro recado para os apresentadores, que felizmente não foi necessário esse tipo de apoio para a apresentação 1, a gente tem os slides de vocês, então, se vocês tiverem com alguma dificuldade ou preferirem que a gente faça a transmissão dos slides para vocês ficarem vendo a reação das pessoas, enfim, né? Ficarem vendo o chat, também é possível. É só avisar que a gente faz na hora, ok? Então, dando continuidade, agora a gente vai ouvir a Monique Sampaio Veiga, que ela vai apresentar o trabalho Clube do Livro Água Viva BRO. Relato de experiência dos desafios do período de atendimento remoto durante a pandemia Covid-19. A Monique já está aqui, seja bem-vinda. Mesma coisa, 15 minutos, e aí tendo, né, uns minutinhos a mais ou a menos, e aí no final a gente bate um papo sobre as questões apresentadas na sua apresentação. Bem-vinda, Monique. Oi, muito obrigada. Vocês me ouvem? Sim, a sua apresentação que está carregando, agora apareceu. Sim, perfeito. Bom, primeiro eu queria parabenizar os colegas do primeiro trabalho, muito legal. Legal ver a Raquel Prete, vi que ela entrou aí. Estudamos juntas na pós-graduação, eu no mestrado, ela no doutorado. Eu fiquei muito feliz de ver que essas iniciativas estão acontecendo também, né? A gente faz formas diferentes, mas o objetivo é muito parecido, de trazer um pouquinho mais de humanidade, né? De um espaço de convívio, que seria esse espacinho, né, de café do corredor. Oi, Raquel. E o Clube do Livro tem um pouco disso também, né? Então, legal ver que está aí alinhado essa vontade de proporcionar esses espaços nesse momento de pandemia aos alunos e à nossa comunidade acadêmica e à comunidade externa também. Eu vou falar sobre o Clube do Livro. O Clube do Livro chama Água Viva, né? É o Clube do Livro da BRO. A BRO é a Biblioteca de Rio das Ostras. Né? A gente chama ela de BRO, de BRO, como os alunos gostam de falar, porque a gente tem uma parceria muito grande com os alunos, então a gente é tipo um BRO. A BRO tem um trabalho de múltiplas atividades, que chama Biblioteca Viva, e essas atividades são direcionadas à comunidade acadêmica e à comunidade externa. Então, no presencial, a gente tinha encontro de jogos de tabuleiro, a gente tinha Clube do Livro, palestras, exposições. E uma das atividades foi esse Clube do Livro Água Viva, foi um nome escolhido pelos do nome. Raquel, o seu áudio, pelo menos para mim, está falhando. Você pode repetir, por favor? Oi, Monique. Meu áudio? Desculpa, Monique. Que você estava dizendo que o seu áudio está falhando. Não, mas pode continuar. Uhum. Não, se você quiser, eu posso tirar o fone. Isso é melhor. Pode falar.
Oi, tá melhor para vocês? Bem melhor. Perfeito. Continuo por aqui, então. Eu estava falando sobre como o Clube do Livro é uma experiência que acontecia no presencial, e aí ela passou a acontecer também no período remoto, e é sobre essa mudança, nessa transição entre um e outro, que eu vou falar um pouquinho agora para vocês. Sobre a criação e os objetivos do Clube do Livro, né? Inicialmente, a gente percebeu, junto a alguns professores e a equipe da biblioteca, algumas necessidades da comunidade acadêmica. Uma delas foi a melhoria da interpretação de texto, especialmente pelos ingressos de saúde exatas. A gente tinha professores dos primeiros períodos falando da necessidade dos alunos de ter uma melhor interpretação textual, principalmente para a área da saúde, que faz diferença, para a área de exatas também, na resolução de problemas. Então, eles vieram conversar com a biblioteca para a gente pensar soluções de estimular a interpretação de texto, estimular a leitura, também criar um espaço de socialização e um espaço que proporcione uma leitura prazerosa, livre das obrigações acadêmicas. Né? Na biblioteca universitária, a gente tem muito público que está ali procurando o livro que ele vai usar, a bibliografia da disciplina, mas a gente tem um espaço abrangente, nós temos um acervo também voltado para a literatura, e a gente queria também estimular a consulta desse acervo, né, a leitura um pouco mais desvinculada da leitura acadêmica. E para a construção do início, né, desse período ainda no presencial, a gente teve o apoio dos alunos de produção cultural e de psicologia, dos bolsistas da biblioteca e de um sebo da cidade, que é organizado por uma aluna no curso de produção cultural, o sebo que acabou oferecendo, isso foi muito interessante, a aluna participou, conversou, né, com o restante do sebo, e eles ofereceram livros para serem sorteados entre os participantes. Então, todo momento em que a gente tinha toda a reunião do clube, ao final tinha um sorteio de um livro, foi bem legal, os alunos ficavam bem empolgados em poder ter essa experiência, né? Dos objetivos, a gente queria discutir e refletir literatura, compartilhar afetos, integrar os membros da comunidade acadêmica e da comunidade externa. Nós somos, aqui em Rio das Ostras, 2 institutos diferentes dentro de um campus só, e os institutos são o Instituto de Humanidades e Saúde e o Instituto de Ciências e Tecnologia, né, que são áreas bem amplas e distintas, e a gente oferece oportunidades de integração entre os membros da comunidade acadêmica, e também o clube é aberto à comunidade externa. A gente oferecia também encontros leves e sem uma continuidade específica, que normalmente acontece no Clube do Livro. Né? Para quê? Para estimular a entrada no clube a qualquer momento. Eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre a dinâmica de cada reunião, mas o que isso quer dizer? Que a gente não lia um livro e aí a cada encontro era um capítulo. Ou então um autor e a cada encontro um livro daquele autor, para que cada encontro fosse único e permitisse a todos os membros da comunidade participar de forma igual. Então, não tem isso de, perdi o encontro passado, não posso participar, ou então vou participar, mas não vou me integrar no que está acontecendo. Todos os encontros nivelavam todos os participantes. E aí, para a nossa dinâmica, né? Os encontros sempre com a temática livre, e a gente gosta de dizer que é a temática dos afetos. A gente pede para os participantes escolherem e levarem um texto que tenha causado algum tipo de emoção, de afeto naquele mês ou naquela semana, para compartilhar com os colegas. Então, pode ser poema, artigo, livro, contos, imagens. A gente teve participantes trazendo textos autorais, a gente teve textos clássicos, charges, livros, filmes. Então, é bem aberto o gênero da literatura que a gente está trabalhando. Cada um apresenta brevemente o material, né? O participante se voluntaria, apresenta um pouquinho por que escolheu aquele autor, por que está lendo aquele livro, e o que chamou a atenção. Lê um trechinho da obra e os participantes discutem. E a gente faz uma brincadeira no Clube do Livro que, mesmo sem combinar, mesmo sem temática, sempre há um fio que conduz de uma leitura para outra. Não tem um encontro que a gente faça que não tenha uma conexão entre a leitura de um e a leitura do outro. E isso é muito interessante. E aí aconteceu a pandemia. Né, a biblioteca começou a trabalhar apenas de forma online, oferecendo serviços remotos, e foram suspensos os nossos encontros do Clube do Livro.
Até que em maio, né, 2 meses depois dessa suspensão, quando a gente viu que não tinha previsão de um retorno, a gente resolveu retomar o Clube do Livro de forma online. E aí é sobre essa experiência que a gente vai falar um pouquinho agora, sobre as dificuldades, né, diferenças do presencial para o virtual, e como que isso afetou o clube e como que o clube foi afetado pela pandemia e conseguiu trabalhar um pouquinho com as necessidades que acabaram se formando nos membros por conta da pandemia e do isolamento, principalmente. A gente teve algumas possibilidades de participação, né? Vou mostrar alguns cartazes, depois a gente fala um pouquinho. Sempre focando no virtual, essas artes foram feitas pelo nosso bolsista, inclusive o bolsista de Ciência da Computação, que começou a fazer arte para o Clube do Livro, e aí a gente vê que também são permeadas essas coisas, né? Nem sempre o aluno que é de uma área foca só nessa área, então o clube também proporcionou esse momento de integração entre os alunos. E o que aconteceu, né? Nessa mudança do ambiente físico para o ambiente virtual? De desafios, nós tínhamos a conexão, tanto a conexão física, né, que a gente não está presencialmente ali, pegando no livro, mostrando, passando o material um para o outro, quanto a conexão mesmo de internet, às vezes cai, às vezes o microfone de um não está funcionando. Múltiplos eventos virtuais começaram a acontecer no âmbito da universidade e diversas universidades, agora a gente poderia participar de atividades que estavam acontecendo ao redor do mundo, então a concorrência ao clube ficou maior, não era mais o aluno que estava ali entre uma aula e outra no campus à toa, né? É o aluno que agora está em casa com esse mundo de oportunidades de participação de eventos super interessantes, mas também por conta desse mundo fadigado, cansado do uso de tela, cansado de só assistir aula online, cansado da interação com a família ser mediada pela tela, e aí mais um momento que ele vai entrar no ambiente virtual. Como que a gente lida com isso? A restrição também, infelizmente, nós temos participantes e nós temos membros da nossa comunidade que não têm acesso a uma infraestrutura tecnológica que permita. A gente tem membros, de repente, que não teriam acesso a pegar um livro, a ter um material para compartilhar. E o alcance à divulgação. Enquanto antes a gente tinha o boca a boca dos alunos nos corredores, a gente tinha todos os alunos que entravam na biblioteca vendo o nosso cartaz anunciando o evento, a gente agora dependia exclusivamente das mídias sociais da biblioteca, o que restringiu um pouco o acesso a quem já seguia as nossas mídias, né? Mas também foi interessante. Como benefícios, a gente teve a participação de várias regiões do país, assim como os nossos alunos poderiam participar de qualquer lugar, a gente agora teve alunos e participantes, né, membros da comunidade externa participando de vários estados, inclusive, para compartilhar com a gente, ver esse momento literário. A gente pôde convidar autores para apresentar seus trabalhos, autores que a gente não teria como trazer para Rio das Ostras, para participar presencialmente, e que puderam participar de forma online. E a gente teve participação também de pessoas que teriam dificuldade de ir até a universidade, pessoas com dificuldade de locomoção, mães com seus filhos, eu, inclusive. A gente participei de um clube do livro em que os livros que eu tinha lido, minha filha tinha acabado de nascer, eram todos livros infantis, e aí a gente acabou trazendo a conversa da literatura acadêmica com a literatura infantil, então foi super interessante. E aí, depois de um período, o clube foi suspenso também de forma virtual, acabou o período das bolsas, a gente ficou com uma sobrecarga de trabalho na biblioteca e não foi possível continuar. Até que o curso de psicologia entrou em contato e pediu, por favor, faz uma edição especial do Clube do Livro para a gente recepcionar os calouros. E aí essa edição aconteceu e foi meio que o start de eu escrever essa história, né, mandar esse relato de experiência para o seminário, porque foi muito interessante e, de repente, vai abrir um novo caminho para a gente ter um momento de Clube do Livro um pouquinho diferente, mas abarcando todos esses aprendizados que aconteceram. Essa edição especial aconteceu, novamente, com os calouros do curso de Psicologia, e, para participar, a gente, como eram calouros e como eles não tinham muita expectativa em relação ao clube, a gente fez uma dinâmica um pouquinho diferente. Eu busquei uma dinâmica que chama florilégio, vem de montar um arranjo de flores, e é uma técnica de intervenção literária que vem do estudo do sagrado. Eram monges que pegavam trechinhos
de cartas da Bíblia, enfim, e juntavam aqueles trechos e no final virava um novo texto. E aí essa prática de leitura foi transmitida do sagrado para o profano e a gente pode usar para trabalhar outras literaturas. Então, como a gente fez a dinâmica nesse encontro especial? Cada aluno apresentou um pouquinho de um dos textos que queria, e a gente teve de Elogio à Loucura até livro infantil, A Parte Que Me Falta, até poemas, enfim, foi super abrangente esse leque que a gente teve. E depois, cada um escolheu uma frase, um trechinho de 3 frases, na verdade, que queria destacar. E depois desse textinho de 3 frases, a gente tirou uma frase que seria a frase principal. Cada um falou a sua frase e a gente montou uma espécie de poema, que é o nosso florilégio, o nosso buquê de flores literárias, que foi criado a partir dessa miscelânea de leituras e de momentos e de emoções. E aí depois a gente leu esse texto completo e os alunos puderam compartilhar como que eles se sentiram em relação a isso, né? Como que a gente chegava nesse lugar de um texto em comum que vai do século XV até a atualidade, da literatura infantil até a literatura acadêmica, tudo dentro de um resumo. E a gente criou um novo texto. E esse texto ficou tão legal que os alunos pediram para a gente compartilhar. E eu queria também pedir a vocês licença para ler, é bem curtinho, está aqui na tela. Eu vou declamar para vocês. Os mortos somos nós. Às vezes eu imagino que meu coração é como um buraco negro. Não sou a parte que te falta. Incessante reviver. Pensando bem, que importa que morra, se nunca viveu? Então dê a esse pensamento o nome que quiser. E vive o percurso do que corre, jamais chegando ao fim. No mundo, todo mundo é estranho, até que você o conheça. O mundo inteiro é tudo isso. Tudo isso somos eu e você. E aí os participantes do clube falaram que é interessante também ler ao contrário. Então, depois, se vocês quiserem seguir as mídias sociais da biblioteca e ler o texto de baixo para cima, cria uma outra interpretação. E esses são os textos, né? Eu não vou ler, mas estão aqui na tela, os textos que originaram cada uma dessas frases. E, por fim, o que eu queria compartilhar é que essa experiência, né, do Clube do Livro permitiu que a biblioteca pudesse voltar a ocupar esse espaço afetivo, esse espaço social, que é um espaço permeado pela literatura. E com cada encontro a gente pôde aprender novas e melhores formas de promover uma conexão que fosse emocional, que fosse afetiva, que fosse viva, entre a palavra escrita e o outro, apesar da nossa distância física. E isso fez com que a biblioteca consolidasse também o seu papel de biblioteca universitária, que não é só de promoção de recursos informacionais, de bibliografia básica, bibliografia complementar. Nós somos espaço de vivência, espaço de troca de experiência, espaço de convivência, espaço de conversa, né? E é preciso que a gente volte a repensar essa função social e cultural da biblioteca durante o atendimento remoto. A gente, às vezes, foca muito no como é que eu vou proporcionar e-book, como eu vou proporcionar aos alunos acesso virtual, e aí é importante isso, é importante que eles tenham o apoio arcabouço teórico para participar das aulas virtuais, mas também é importante que a gente ofereça esse outro lado que a biblioteca cumpre, essa outra função que a biblioteca cumpre no campus. E como que a gente consegue oferecer isso nesse atendimento remoto. É isso, eu queria agradecer novamente a oportunidade, fico muito feliz, segunda vez que eu participo do seminário, segunda vez que eu consigo apresentar um trabalho. É muito importante para a gente, enquanto servidor, poder mostrar, relatar nossas experiências e ouvir as experiências dos outros. A gente se sente menos só, principalmente nesse momento de isolamento, né? Saber que está todo mundo em campos diferentes, em lugares diferentes, pensando a mesma coisa, pensando na necessidade da nossa comunidade da UF como um todo. Então, isso é muito legal para mim, eu fico muito feliz de poder participar. E daí o meu contato, quem quiser falar sobre o Clube do Livro ou qualquer outro serviço da biblioteca, eu vou colocar também, como os colegas mandaram, eu vou colocar o Instagram da biblioteca aí nos comentários, para quem quiser seguir a gente, participar dos nossos eventos. O Clube do Livro é aberto a todos, então vai ser um prazer, nas nossas edições futuras, poder recebê-los e poder contar com a colaboração de vocês para a construção dos nossos novos textos múltiplos, literários, nossos novos buquês de flores. E é isso, muito obrigada. Muito obrigada, Monique.
Parabéns pelo trabalho. Quando eu li o seu artigo, me emocionou sobremaneira, porque eu já trabalhei com bibliotecas rurais, trabalhei num programa vinculado ao antigo Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então, viajei o Brasil inteiro implantando biblioteca em comunidades rurais, comunidades tradicionais, então, e formando agentes de leitura. Então, assim, meu coração está super aquecido em te ouvir. Muito obrigada por essa oportunidade, por compartilhar com a gente sua experiência. E, dando continuidade, eu quero só avisar as pessoas que entraram depois da apresentação, da minha apresentação inicial, né, que a lista de presença está disponível no chat. Quem quiser também enviar perguntas para os apresentadores, também podem enviar, fazer comentários, fazer elogios. A gente está aqui no espaço aberto, no espaço democrático, que a participação de todas e todos é sempre muito bem-vinda. Então, dando continuidade à nossa sala, né, tratando do assunto ensino, pesquisa e extensão, vamos ouvir agora Túlio Gomes, que ele vai apresentar o trabalho Oficinas de Preenchimento de Currículo Lattes, Relato de Experiência. Oi, Túlio. Boa tarde. Mesma regra para os outros, 15 minutos, uns minutinhos a mais aí a gente vai, né, negociando, e no final a gente conversa, traz as dúvidas, traz as questões sobre sua apresentação, tá ok? Fique à vontade, bem-vindo. Eu não estou ouvindo bem, tá? Agora eu não sei se é problema. Laís, você está ouvindo bem? Não, também não estou ouvindo, não. Tá. Veja se melhorou. Muito bom. Então tá bom. A configuração estava errada. Bom, boa tarde a todas e a todas as pessoas presentes, participantes, né? Não sei se estamos presentes. Queria pedir desculpa por não ter conseguido elaborar uma apresentação de slides. Eu perdi um grande amigo essa semana, Paulo Sgarbi, que foi meu professor de mestrado, meu orientador, e eu me senti realmente desorientado. E daí eu não conseguia elaborar algumas coisas. Mas venho compartilhar com vocês a experiência de uma oficina de preenchimento de currículo Lattes, que foi oferecida entre a Biblioteca Universitária de Campos dos Goytacazes e a Biblioteca de Rio das Ostras, a BRO. É um trabalho que foi feito junto com a Monique Sampaio de Azeredo Esteves, que acabou de apresentar um trabalho sobre o Clube do Livro. E a BRO, mais uma vez, mostrando o seu engajamento em superar essas funções depositárias que o MEC impõe às bibliotecas universitárias. E, então, essa oficina, trata-se de um dos serviços que é oferecido pela Biblioteca de Campos, onde eu trabalho, e a gente já está acostumado a oferecer essa oficina para diferentes públicos da comunidade universitária. A gente já ofereceu essa oficina para professores, para estudantes, para técnicos, para grupos de pesquisa, para alunos de graduação, de pós-graduação. Então, diferentes segmentos já foram atendidos pela Biblioteca de Campos. E, junto com a Biblioteca de Rio das Ostras, a gente ofereceu essa oficina para o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, o NEAB, que é um dos grupos do Instituto de Humanidades e Saúde de Rio das Ostras. Então, foi uma parceria. Então, além do que já costuma acontecer em Campos, nós trouxemos a gente teve um braço a mais junto com a BRO. E essa oficina, ela parte da observação
de que os estudantes, ao ingressarem na universidade, eles precisam de desenvolver algumas habilidades do ofício universitário. E dentre essas habilidades, a de pesquisa. Dessa forma, se pressupõe de que os estudantes, ao ingressarem na universidade, eles não se tornam automaticamente estudantes. Eles vão se tornando estudantes à medida em que vão assimilando a linguagem da universidade, os códigos de comportamento, de conduta, de escrita, de classificação, de atividade intelectual. Então, observando esse processo dos estudantes, essa oficina ela tem como objetivo mediar o uso da plataforma Lattes entre pesquisadores, sejam eles estudantes, técnicos ou professores, de forma que busca capacitá-los a usar esse banco de dados como uma de suas ferramentas de estudo e de pesquisa. Como objetivos específicos, essa oficina ela procura duas coisas. A primeira é estimular atitudes de pesquisa e entre os estudantes, trazendo elementos da vida universitária e também da vida científica. E outro objetivo é articular a biblioteca universitária com o ensino, a pesquisa e a extensão na universidade. A organização desse evento, ela contou com 3 momentos. Em um primeiro momento, a gente fez um planejamento da atividade, que abrangeu um encontro entre os bibliotecários, eu e a Monique, e a professora que coordena o grupo de pesquisa, a professora Clarice Carvalho, do curso de Serviço Social da UF de Rio das Ostras. E ela é a coordenadora do NEAB. E nesse encontro foi muito importante, porque nesse encontro a gente conseguiu delegar algumas tarefas, quem iria fazer o quê. Também foi possível delinear um cronograma de atividades. A gente planejou junto o conteúdo, então a gente pensou, vai ter tal carga horária, nesse tal dia a gente vai falar isso e isso, no outro dia nós vamos falar isso e aquilo. E também planejamos a estrutura da oficina. E, de modo especial, esse encontro serviu para a gente alinhar as expectativas e também as estratégias que nós usaríamos para conseguir alcançar o público. E também na etapa do planejamento, nós também abrangeu a divulgação do treinamento e a organização das inscrições, que foi toda praticamente organizada pela equipe da BRO, a bibliotecária e também as estagiárias de biblioteconomia, e daí também a gente pode pensar que conseguimos articular essa oficina junto com o ensino de biblioteconomia, que não é necessariamente oferecido pela UF Rio das Ostras, tampouco a UF Campus. E tivemos o apoio da Seção Operacional de Tecnologia da Informação, a SOT, que é uma das seções da Superintendência de Documentação da UF. A etapa da execução, que foi a segunda etapa dessa oficina, foi a oficina em si, que teve uma carga horária de 7 horas, e vale a pena observar que a gente tinha planejado 6, 2 encontros de 3 horas, mas as conversas na oficina se delongaram tanto, os alunos perguntaram e participaram tanto, que a gente estendeu meia hora cada dia. E foram encontros muito proveitosos. A gente usou o Google Meet, que tem sido essa ferramenta que tem permitido a gente utilizar e estender e ser a universidade de uma outra forma. E o que também permitiu o envolvimento síncrono dos estudantes. Então, nessa oficina, quando ela é presencial, eu busco sempre conversar com os estudantes e buscar deles a participação maior. E com o Google Meet a gente conseguiu, de alguma forma, também manter esse formato. E no primeiro dia da oficina, qual foi o conteúdo? A gente falou do histórico da plataforma Lattes. Então, quando ela surgiu, falamos do CNPq, de como que essa plataforma se estruturou,
E, principalmente nesse debate, o objetivo era situar a plataforma Lattes como uma política pública para a ciência, tecnologia e inovação. Foram apresentadas algumas funções da plataforma Lattes e nisso a gente deu várias dicas de como buscar os currículos e como utilizar as informações contidas nesses. Além disso, o instrutor, que no caso fui eu, contei a minha trajetória de pesquisa e também de estudante a partir do meu próprio currículo Lattes. Então, lá na parte, por exemplo, de atuação profissional, eu compartilhei com os estudantes onde eu trabalhei, como que eu trabalhei, e daí trazendo... A ideia era trazer, a partir da minha trajetória, ideias para as trajetórias deles. E com uma proposta mais prática, o segundo encontro já tinha o objetivo de sugerir ideias para os participantes preencher seus próprios currículos Lattes. Nesse encontro também foi interessante, porque como a gente estava oferecendo um trabalho para um grupo de pesquisa, era importante que esse grupo desenvolvesse algumas estratégias de preenchimento do currículo Lattes, como, por exemplo, descrever todos da mesma forma como o grupo, o nome do grupo no BIM de currículo e também nos campos de atuação profissional. E isso foi muito interessante porque foram decisões que foram decididas ali na hora, junto com a coordenadora do programa. E todas essas oficinas, quando eu ofereço, elas não têm guia de navegação correto. A gente começa e vai sempre depender do público, do que eles trazem. E nesse caso, junto com o NEAB, junto com a BRO, a gente teve esse momento de definir algumas estratégias de preenchimento de currículos. E quem participou dessa oficina assim, foram estudantes, técnicos e docentes. Então, a gente teve os 3 segmentos da universidade e teve pessoas com diferentes trajetos formativos. Então, teve gente de diferentes áreas do conhecimento, teve pessoas que já tinham doutorado, já tinham mestrado, e tinham também estudantes que tinham acabado de ingressar na universidade e mal sabiam que eram Lattes. Então, cada um tinha uma necessidade, cada um tinha uma história diferente para contar, e aquele momento que eu tinha feito no primeiro encontro de contar a minha trajetória, de alguma forma se reproduziu no dia seguinte, com os estudantes contando e compartilhando suas próprias trajetórias de pesquisa e de formação. E o público foi composto, dentro do NEAB, né, os integrantes de programas de extensão, de iniciação científica e de monitoria. Então, por exemplo, quando eu identifiquei isso, eu comecei a focar em como, por exemplo, inserir que você foi monitor ou bolsista de iniciação científica de determinado projeto de um professor. A última etapa da oficina foi a etapa da avaliação. E daí foi um encontro novamente entre os bibliotecários e a professora que coordenou o grupo de pesquisa e que convidou a gente para oferecer essa oficina. E a gente discutiu e avaliou juntos os resultados que foram e os que não foram alcançados nesses encontros. De modo geral, nós consideramos os resultados positivos, uma vez que a gente conseguiu analisar diversas evidências de que os participantes eles se engajaram em preencher corretamente as suas informações no currículo Lattes e demonstraram também interesse na participação das atividades. Assim, tivemos participantes que perguntaram, fizeram perguntas, colocaram suas ideias e também demonstraram a percepção da plataforma como um patrimônio científico no Brasil. E vale a pena lembrar que entre o período de inscrição e o período da oficina, a gente teve aquele momento que a plataforma Lattes ficou mais de 10 dias fora do ar,
por causa de, vou dizer, né, sucateamento mesmo dos servidores, não nós servidores públicos, mas os servidores dos computadores do CNPq. E isso também contextualizou esse debate de falar da plataforma como uma política pública da ciência, da tecnologia e da inovação no país. E a experiência levou a gente à conclusão da relevância da plataforma Lattes para a memória científica e o desenvolvimento de pesquisa científica no país, bem como da importância de criar espaços de debate sobre o papel da plataforma, sobre o seu uso e suas aplicações, tanto como fonte de dados, como também fonte de consulta para a elaboração de novas pesquisas. E a oficina, mais do que voltada assim, apenas para falar sobre como deve ser o preenchimento correto das informações no currículo, ela também apresentou como uma técnica de mediação cultural e para estimular atividades de pesquisa, atitudes de pesquisa entre os participantes. E, ademais, outra coisa que foi importante nessa organização dessa oficina foi que ela contribuiu para a articulação da biblioteca universitária como parte integrante do ensino, da pesquisa e da extensão dentro da universidade. E se a gente pode ainda dizer que tivemos mais um benefício disso, mais um efeito positivo, é que foi um caso de cooperação interunidades. Tivemos a SDC, a UF Campus e a UF Rio das Ostras juntas promovendo um evento científico e que também evidencia como a gente pode contribuir para o fortalecimento e aproximação de núcleos regionais. Campus e Rio das Ostras são bibliotecas mais próximas, o que favorece aí a oferta de algumas atividades em conjunto. E é isso a minha participação por enquanto, e espero ter contribuído aí para despertar algumas ideias, tanto sobre a plataforma Lattes e também sobre a nossa universidade. Obrigado. Obrigada, Túlio. Parabéns pelo trabalho. Obrigada por compartilhar aqui conosco a sua experiência. Eu tenho alguns comentários para fazer, e aí depois a gente vai ver se tem pergunta no chat. Caso não tenha, eu separei umas perguntinhas aqui no meu caderno, e aí a gente vai batendo um papo. Primeiro, eu gostaria de destacar a importância dos 3 trabalhos apresentados, das 3 iniciativas apresentadas, no esforço de manter vivo o espírito da universidade. Eu acho que a gente está enfrentando um momento, né, todo mundo sabe, dos desafios e tal. Túlio, inclusive, me desculpa não ter falado antes, mas me solidarizo com sua perda. Também me solidarizo com as perdas que todos nós tivemos nesse período. E é fundamental a linha que liga os 3 trabalhos do esforço de manter vivo o espírito da universidade como um espaço de construção de saberes, de identidades, de fazeres e de tecnologias para superar as dificuldades e os desafios que são impostos no nosso dia a dia e que não avisam muitas das vezes, né? Simplesmente chega e a gente precisa pensar nessa tecnologia, nessa solução para isso. E vocês mostraram com os seus projetos que é possível a gente juntar esforços para superar essas dificuldades e manter a coesão, trazer os alunos, trazer as equipes para próximo, né? Manter a universidade como espaço de produção de conhecimento. Eu acho que mais do que nunca a gente precisa defender esse espaço, a gente precisa defender os nossos patrimônios, a gente precisa defender a instituição que tem sido tão duramente atacada e tão covardemente atacada. Para quem é pesquisador, professor Gonzalo, professor André, vocês podem, né, falar isso, a dificuldade que deve estar sendo de manter as suas pesquisas através de tantos cortes e de tanto boicote. E
e também a criação de tecnologias sociais para a superação desses desafios, né? Acho que vocês estão muito, assim, eu gostei muito de ter a oportunidade de mediar essa mesa e poder passar essa primeira impressão para vocês. A universidade não é só um espaço de formação para o mercado de trabalho, de formação de pesquisadores, ou também é um espaço de construção de consciências, de identidades, de vivências, de experiências prazerosas, engrandecedoras. E esses trabalhos hoje, esses projetos, eles são o retrato disso, né? Eu quero perguntar para a Laís se a gente tem alguma pergunta no chat ou comentário. Por enquanto, não, Mariana. Tá. Então, eu estava dando uma olhadinha aqui. Ok. Então, eu quero, assim, tem algumas perguntas que eu na leitura dos artigos, eu fiquei pensando, fiquei muito curiosa e fiquei muito empolgada com os trabalhos, assim, né? Laís, que me conhece, sabe que eu sou essa pessoa, assim, que vê um trabalho legal, fica animada. E aí eu quero saber... Na verdade, eu vou começar fazendo perguntas que podem ser respondidas pelos 4 apresentadores, tá? Como que foi o envolvimento dos alunos no fazer, na organização e na implementação das atividades, se houve e como que foi, né? Como que foi essa seleção, se houve, e como que foi a seleção dos participantes nas atividades, né? Se vocês pretendem dar continuidade, porque eu fiquei super empolgada com os trabalhos, e aí eu acho que pensar em próximos passos, como a Fernanda falou na palestra da manhã, a gente está numa nova realidade, né? Um novo normal, uma nova realidade. Então, essa configuração que se apresenta agora, provavelmente não vai sair das nossas vidas tão imediatamente. A gente não vai voltar ao velho normal de maneira assim tão imediata. Então, vocês pretendem dar continuidade aos projetos? Eu vejo tanta necessidade, né, da gente criar espaços de troca, de escuta, de conversa, de reflexão, de conhecimento. Os projetos apresentados aqui, eles trazem muito isso, né? E também uma coisa que eu fiquei pensando, se há interesse, né, assim, no café no corredor, se vocês têm interesse em articular com outros campos ou outros cursos, expandir as ações, né, e principalmente trazer os alunos do interior, né, quem já atua ou já visitou, né, Túlio e Monique, o interior às vezes sentem um distanciamento de Niterói, né, daqui onde tem a reitoria, enfim. Vocês têm essa proposta? E Monique e Túlio, vocês têm a proposta também de fazer de dar continuidade ao projeto de vocês, fazendo essa interação com outras bibliotecas, com outros, né, expandir para outros lugares onde a universidade está instalada? É uma pergunta, assim, né, que não, na verdade é muito mais uma provocação, né? Esse final é muito mais uma provocação, por conta disso, porque eu vi com tanta beleza os trabalhos apresentados, assim, foi tão gratificante ter acesso às falas de vocês, que a gente poderia pensar, assim, né? Eu acho que não dá para... É claro que temos nossas limitações, enfim, né? Mas eu gostaria de saber se vocês têm esse pensamento, e caso não, quais são as dificuldades, quais são as limitações, quais são as vontades, enfim. E aí são perguntas para todos, e aí depois a gente vai organizando o tempo aqui,
Eu tenho algumas mais específicas e quem quiser também se pronunciar no chat, fique à vontade. E também quem entrou depois, por favor, não esqueça de assinar a lista de presença. Vamos começar pela ordem da apresentação dos projetos? Então, começando... Pode ser? Tá? Pode ser. Então, professores Gonçalo e André, por favor. Eu vou respondendo aqui, Gonzalo, se quiser ir complementando, a gente vai... eu acho que, primeiro, o envolvimento dos alunos, né, que você colocou, Mariana, o envolvimento é muito grande, tem sido muito grande, né, eles têm tocado o projeto, assim... Na verdade, eu vou dizer que... Quantos a gente tem hoje, Gonzalo? Aqui eu souber aí também. Ao longo do projeto, acho que tem mais de 20 que já passaram, né, mais de 20 e poucos. Eu acho que tem mais de 20. Inclusive porque... Eu acho que dialoga um pouco com a outra pergunta que é da seleção. Para o Café de Corredor especificamente, a gente não tem a seleção. Quem está interessado em participar, tem diversos níveis possíveis de participação. Seja acompanhando nas redes, fazendo um comentário, dando suas opiniões, como participando do projeto efetivamente, se distribuindo em um desses grupos de trabalho que a gente apresentou. Né? E aí, de acordo com o que acha mais interessante, né? Quem prefere estar pilotando a preparação para uma live, estando no background ali, a Raquel colocou aí, 16 no total. Quantos passaram, muita gente mesmo, né, Raquel? Mas... então, a gente pode escolher se quem prefere estar no GT de divulgação, de mídia, que acha que, não, prefiro fazer uma arte, ou, não, quero estar mais em contato com os profissionais que a gente vai entrevistar, ou pensando as agendas especificamente, e aí vamos se adequando voluntariamente a esses grupos de trabalho. Né? A gente pretende dar uma continuidade, sim, né? O projeto está seguindo na medida dos desdobramentos que a pandemia e o cenário atual permitem, mas a gente tem esse desejo, sim, de vendo também como que a coisa vai fluindo, né? No primeiro momento a gente fazia muitas lives, muitos webinários, e aí eu acho que chegou um momento também em que todo mundo estava um pouco cansado dessa modalidade, né? Que a gente teve um excesso até o final do ano passado, e aí a gente já está reformulando para outras coisas mais interativas, outros momentos também, mas tem esse desejo de uma continuidade, sim. E a interação com outros campos, outros campi, outras faculdades, outros espaços, é muito desejada, assim, sabe, Mariana? A gente faz esse movimento de divulgação, fazemos novamente aqui reiteradamente o convite, né, para a gente poder estar junto, participar. Eu acho que tem um movimento de expansão, né, no sentido de que começou como um projeto que nasceu na ciência da informação, né? E aí já vai... Eu entro um pouco depois, né? Primeiro eu entrei como convidado na live sobre saúde mental, no universo acadêmico, e aí depois me interessei e entrei no processo do projeto como membro mesmo, e aí acaba dialogando mais com a Faculdade de Educação também, e assim as coisas vão se expandindo, e a gente está criando essas conexões, mas a ideia, eu acho que é expandir essa capilaridade o máximo possível, né? Eu acho que, como você colocou, os projetos foi muito bom de ouvir aqui, né? Tanto do clube de leitura quanto da oficina de currículo Lattes, muito diálogo nesse sentido de espaços de acolhimento e de apoio aos alunos nesse momento, né? E de como que a gente constitui um espaço mínimo de criação, de produção universitária, né, que não tem a ver necessariamente com conteúdos e com certa programática, mas com uma produção de aula, a produção de si também. Você quer complementar, Gonzalo? Eu queria simplesmente corroborar as palavras do André, né? O projeto tem esse intuito de desenvolver ações contínuas, né? Não são assim... o projeto visa continuar se desenvolvendo no futuro. E, bom, criando esses espaços, e como todo projeto chega a um determinado momento que
os integrantes têm que se reunir, né, sentar, refletir acerca das ações que já foram feitas para poder planejar as próximas, né? Então, isso foi feito também esse ano. O projeto passou por uma reorganização, né, buscando ver outros tipos de ações que também poderiam ser desenvolvidas, né? Buscando sempre ampliar o público, né? Não apenas no âmbito da universidade, mas também atingir o público externo, incluindo também, obviamente, que o público de outros cursos, né? De outras áreas, né? Dar esse enfoque transdisciplinar, né? Então, isso também isso está sendo feito, né? A gente se reúne cotidianamente, né? Periodicamente, se reúne para, além de organizar as próximas ações, também para refletir, né? Para discutir e avaliar o que já foi feito, né? E como esse trabalho pode ser melhorado, ser continuado, né? E sempre pensando em novas ações que possam enriquecer esse trabalho do projeto, né? A gente tem que pensar também de forma estratégica, né? Sempre dentro de um projeto tanto de extensão, pesquisa, ensino, precisa, além do planejamento, também pensar de forma estratégica, né, de acordo com os objetivos do projeto, a finalidade, né, e poder sempre fazer uma autocrítica, né, sempre pensando em como melhorar, em como inovar também, né. Então, isso que a gente faz dentro do projeto. Todos somos voluntários, né, eu também entrei, conheci o projeto quando ele foi apresentado num encontro acadêmico do GCI, né, do Departamento de Ciência da Informação, e eu me identifiquei, me interessei pela proposta, né? Então, eu me senti assim, que eu poderia contribuir, né, de alguma forma com o objetivo, né, do projeto. Então, o projeto está aberto, né, para quem tiver interesse também em participar, né. A gente também, muitos, como o André falou, muitos integrantes saíram, né. Alguns deles por escolha própria, né, não conseguiam conciliar horários, né, diversas atividades. A maioria é aluno de graduação e de pós-graduação. Então, às vezes, ficava um pouco difícil conciliar tudo, né? Mas ingressaram outros também que também contribuíram muito, que estão contribuindo muito. Então, o processo, o projeto fica aberto, né? Tem essa dinâmica também. Seria mais ou menos isso, complementando a fala do André. Monique, quer responder? Sim. São várias perguntas, você me lembra se eu tiver errado, se eu tiver esquecido alguma coisa, eu complemento. Primeiro, você falou do envolvimento dos alunos. Tem uma participante aqui especial. Você falou do envolvimento dos alunos, né? A gente tem uma característica muito legal na biblioteca, que a gente acaba tendo alunos que adotam a biblioteca. Então, a gente tem um programa de voluntariado que chama Amigos da BRO, que os alunos participam, a gente dá certificado de participação ao final do ano, do semestre, de acordo com as atividades que eles participaram. E a gente tem bolsistas que terminam a bolsa e continuam sendo amigos da biblioteca, né? Então, esse envolvimento é muito legal, muitas coisas a gente não conseguiria fazer sem eles. Tem muitas atividades que realmente não dá para a gente abarcar, além das atividades de catalogação, né, da biblioteca em si. A nossa equipe aqui em Rio das Ostras é uma equipe muito reduzida. Nesse momento, eu sou a única bibliotecária atuante, a outra está de licença. E realmente não teria como fazer sem eles. É importante, muito importante, a participação dos alunos, em especial nessa última e na oficina que a gente fez em parceria com o campus. A gente teve a participação dos estagiários de biblioteconomia, que a BRO nunca teve a oportunidade de ter, porque o curso de biblioteconomia é em Niterói. Então, mais uma oportunidade que a pandemia colocou
né, de a gente ter estágio remoto e as estagiárias de biblioteconomia terem a oportunidade de trabalhar com bibliotecas do interior, que eles não teriam também essa oportunidade, porque não dá para ficar indo e voltando, né? Então foi bem legal essa participação. E a gente tem os participantes do campus, de maneira geral, que chegam, participam de uma atividade nossa, como eu falei, a gente tem várias, né, encontros de board game, tem o Clube do Livro, tem exposições, e aí os alunos acabam adotando a biblioteca, e aí eles viram os nossos mini divulgadores. Então, eles mandam para o curso, eles mandam para os colegas, eles participam de todas as atividades, então a gente tem aqueles alunos de carteirinha, né, que eles participam de uma atividade, todas as atividades, e isso é muito importante para a gente, até para a gente ter um certo alcance, para além da nossa rede social apenas. E a gente tem também movimentos que são parceiros, né? O Túlio falou do NEAB, agora está dizendo oi para vocês. Essa é a Cora, pessoal. Ela também é uma participante do ensino remoto. A gente tem também coletivos, né? Essa acolhida que a gente fez no curso de psicologia foi do coletivo Trampo, que é um coletivo do curso de psicologia que trabalha também com os alunos ingressos, e a gente tem esse tipo de envolvimento. E também os envolvimentos da comunidade acadêmica, né? Tem gente que participa de fora e da comunidade externa, e viram também nossos mini divulgadores na comunidade, então isso é bem legal. Sobre seleção, a gente acaba tendo essa seleção natural, como o professor Gonzalo falou, os alunos vêm, participam, saem. Na biblioteca aqui em Rio das Ostras tem essa tendência deles adotarem a biblioteca, e aí tudo que eles fazem, eles apresentam um trabalho na disciplina, querem colocar em exposição na biblioteca, e aí a gente acaba virando esse espaço afetivo também, né? Essa relação gostosa com os alunos. E aí eles também divulgam o nosso... Obrigada, Juliana. Eles divulgam o nosso trabalho, eles convidam a gente para os cursos, eles convidam a gente para dar aula nas disciplinas. Então, tem esse movimento também, né? A seleção acaba sendo deles para a gente, eles selecionam a gente para ser escolhido. Sobre a continuidade, é delicado por conta desse momento virtual, que a gente consiga encontrar um horário específico de apoio, de realização, né? A gente tem muitas atividades conflitantes de vários cursos, e não é tão fácil da gente andar entre os professores e bater um papo na sala de reunião e descobrir se vai ter alguma coisa acontecendo naquele momento, né? E acaba sendo muito difícil da gente saber onde que está rolando, qual atividade, para a gente disponibilizar um momento também que os alunos tenham a oportunidade de comparecer. E, além disso, a nossa equipe reduzida. Então, eu gostaria muito de dar continuidade. E aí, a coisa da expansão entre os campi, eu queria fazer uma proposta agora para os colegas, né? Principalmente para os colegas do café. De repente, se a gente puder trabalhar em parceria, se vocês tiverem vontade de uma das atividades do café ser um encontro de literatura com o Clube do Livro, né? Ou se vocês quiserem participar com a gente, eu quero me colocar aí à disposição. A gente se ajuda e a gente trabalha com esse público muito parecido, né? Em campi diferente, mas a gente pode fortalecer o projeto um do outro. Eu acho que seria um prazer trabalhar com vocês. E seria legal ver que caminhos o Clube do Livro pode ter enquanto permeando, né, outras atividades. Que bom aí, ó. De repente, a gente acaba de criar aqui um link. E como que a gente pode trabalhar com isso, de repente, também com o café, levar os alunos de Rio das Ostras para participar do café. Não sei né, como é que seria, se seria o público de vocês, mas fica aí o convite e a vontade, de repente, de ser um novo caminho de continuidade, quando a gente voltar para o presencial também, porque não seria legal a gente perder essas conexões que o virtual nos proporcionou e nos permitiu fazer, né? Às vezes a males que vem para bem, a gente precisa extrair aí a nata do que a gente conseguiu realizar, de como que a gente se mantém nesse mundo híbrido e nesse mundo pós-pandêmico, como a gente ouviu na conferência da manhã, né? E eu acho que eu respondi tudo. Respondi tudo, Mariana? Sim, ai, que bom, que alegria saber que a gente está começando a desenhar aqui uma nova parceria, muito legal. Depois vocês troquem os contatos, e eu quero que legal, ver André, os disse que já está seguindo o Instagram da biblioteca. Vou mandar aí Olha, as muito redes sociais, legal. se estiver se seguindo.
Quero ver os frutos dessa parceria, né? A universidade merece, nossos alunos merecem, a nossa comunidade merece. Túlio, mais alguma coisa, Monique? Já encerrou essa Não. fala, né? Tá, muito obrigada. Túlio? Mariana, eu vou pegar um gancho no que você comentou de que os 3 trabalhos, eles têm o eixo de estimular o espírito da universidade, né? O que eu tenho chamado de vida universitária ou cultura universitária. E dentro dessa vida universitária, principalmente nesse contexto pandêmico, a gente tem sentido a ausência, né, desses espaços de convivência, como o café, a biblioteca, a fila da Xerox, o pátio, que são espaços que fazem parte também da vida universitária, da comunicação. Quantos encontros, assim, antes da aula, no meio de uma reunião ou outra, a gente tem no pátio, e que evita aí um monte de e-mails, de reuniões e de coisas que fazem falta à vida universitária. E os estudantes também podem dizer, né, que sentem falta das festas, dos encontros, dos CAs, e isso tudo faz parte da vida universitária, e eu acho que esses 3 trabalhos têm essa preocupação, né, de retomar isso ou criar estratégias e brechas num momento em que em casa é difícil fazer e promover esses espaços. E fico contente de ver nisso, né, 3 trabalhos de ciência da informação, demonstrando que a nossa área está empenhada em resolver as questões da universidade no presente. Isso, de alguma forma, me deixa contente por ser também um pesquisador da ciência da informação. E você perguntou sobre a participação dos estudantes, né? A participação dos estudantes me surpreende sempre, assim, no momento da oficina, porque vai depender também deles, de como é o perfil da turma, e isso é sempre uma surpresa. Mas dessa vez, na oficina de Rio das Ostras, teve um diferencial, que foi o que a Monique comentou, que foram os estagiários de biblioteconomia. Assim como Rio das Ostras, Campos nunca tinha tido estagiários de biblioteconomia antes, pela primeira vez tivemos, e a gente conseguiu articular essa participação deles. Em Rio das Ostras teve mais um trabalho de colocá-los para trabalhar na organização da oficina, e comigo, as estudantes, as estagiárias de campus, elas me ajudaram bastante a elaborar o conteúdo. E foi até uma ideia de uma delas, a Amanda, que modificou bastante o conteúdo das oficinas a partir da ideia que ela trouxe. E você também perguntou sobre a seleção dos participantes. Da gente, como eu disse, eu já ofereci essa oficina para diferentes grupos, diferentes segmentos. E daí sempre depende da demanda de quem fez o pedido. Então, a primeira vez que eu ofereci essa oficina, já faz uns 3 ou 4 anos, foi uma demanda do diretor do Departamento de Serviço Social de Campos. Na época, o curso de Serviço Social seria avaliado pelo MEC, e daí ele pediu para que eu desse algumas dicas para as professoras do curso de como organizar melhor os lattes. Eu confesso que eu não sabia muito bem como eu iria direcionar essa atividade, e eu fui porque foi uma demanda, o que a gente da biblioteca chama de necessidade informacional da comunidade. E foi um encontro surpreendente, assim, foi muito legal. E o que mais me surpreendeu ainda foi que, em seguida, nas semanas seguintes, teve um marketing boca a boca das professoras que participaram dessa primeira oficina, e todo mundo ficou sabendo da oficina de currículo Lattes do Túlio. E daí, desde então, essa oficina é sempre pedida, eu ofereço umas 3 ou 4 vezes por semestre. Eu acho que é como se fosse uma peça que tem o mesmo autor, está no mesmo teatro, com o mesmo roteiro, e está todo mundo lá ouvindo há 3 anos em cartaz. Então,
E isso se desdobra, né, se você me perguntar sobre a continuidade. Enquanto tiver essa demanda, eu vou estar oferecendo esse serviço, a gente vai estar oferecendo isso, e sempre buscando, né, se adaptar aos contextos. O contexto da pandemia trouxe um desafio, porque eu estava acostumado a oferecer isso nos laboratórios da universidade, então, e que me permite outras possibilidades. Então, pensando, por exemplo, no texto inicial do Lattes, eu sempre consegui ali melhorar, ajudar a revisão pontualmente dos estudantes, o que isso é impossível fazer à distância. Eu não consigo gerenciar isso. Então, mas a plataforma, à distância também a gente conseguiu outras possibilidades que também foram muito legais, assim. Então, eu acho que o desafio para essa continuidade é adaptar essa oficina ao ensino híbrido. E pensando aí na continuidade, eu acho que online a gente conseguiu aproximar algumas distâncias, então foi bem mais fácil oferecer BRO e BUCG dessa vez. Apesar de que já tínhamos oferecido presencialmente também. Eu já tinha ido ao UF de Rio das Ostras oferecer essa oficina, mas isso possibilita, por exemplo, oferecer junto com Niterói, também outras unidades de Volta Redonda, Angra dos Reis, que seriam impossíveis eu estar presencialmente, provavelmente. E a Mas gente teve também, participantes, né, Túlio, de outros campos, mesmo a gente não tendo feito a divulgação, a gente teve gente que descobriu e veio participar de outros cursos, né? Foi engraçado aonde chegou. sim, isso é verdade. E Monique sinalizou bem, teve outros estudantes de outros campi que participaram, então eu acho que esse modo online favoreceu isso, né? A aproximação de distâncias. E a BUCG recentemente tem aberto também para inscrição de pessoas de outras universidades. Então já teve gente da Unirio, da UFRJ, da Federal de Pernambuco, de Viçosa, de outros lugares de São Paulo participando das nossas oficinas. Eu só acho que, apesar da gente ficar entusiasmado com essas facilidades de aproximar as distâncias, não esquecer da importância de fortalecer os núcleos regionais, porque a nossa universidade, por exemplo, ela tem um problema que tudo dentro da gestão dela fica muito centralizado em Niterói. Então, por exemplo, para eu mandar um malote para Rio das Ostras, precisa chegar primeiro em Niterói para ir para lá. Então, se a gente começar a pensar estratégias dentro da universidade para fortalecer esses núcleos regionais, a gente tem muito a ganhar com isso. Campos, Macaé e Rio das Ostras, por exemplo, são unidades que podem trabalhar muitas coisas juntas. E, como eu disse, assim, a extensão a gente tem de expandir, de dar continuidade, e estamos abertos aí também aos convites e a parcerias, e quem quiser, assim, a gente pode pensar numa adaptação dessa oficina. Ela já foi ministrada para outras universidades, já ministrei ela na UERJ e na UENF também. Então, e estamos aí mais interessados ainda em abrir parcerias. E acho que eu já falei demais. Tá ótimo, Túlio, muito obrigada. Na próxima oficina eu quero, tá? Porque eu preciso. Tá bem, vou mandar o convite. Pode mandar o que eu preciso e vou divulgar também. Vamos encaminhando, Laís, tem algum destaque no chat? Deixa eu ver, eu acho que não, né? Eu acho que a gente pode ir encaminhando para as considerações finais, para o encerramento da nossa mesa. Quero muito agradecer a apresentação, né, a participação dos apresentadores e da nossa plateia. Fiquei muito feliz com a possibilidade de desdobramentos, de surgimento de novas parcerias. Eu acho que é isso, a gente tem que tirar de toda essa tragédia, de todo esse problema, oportunidades e conseguir desenvolver novas tecnologias e pensar em soluções para a universidade. Então, e para a sociedade, né? Porque estamos inseridos nessa sociedade e a gente precisa pensar em como superar essas dificuldades postas. Então, quero muito agradecer, em nome da Escola de Governança e Gestão Pública, a participação de vocês na programação da Semana do Servidor.
em nome também da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, que é a Pró-Reitoria que está promovendo as atividades da Semana do Servidor. E vou abrir agora um espaço para as considerações finais, para os palestrantes se despedirem. E vou deixar só mais uma provocaçãozinha, porque eu não me aguento, que é que vocês, nesse momento de considerações finais, coloquem as impressões, assim, qual foi o impacto que vocês perceberam no desenvolvimento das atividades apresentadas, né? Talvez não tenha ainda havido tempo hábil para fazer uma avaliação de impacto, como a gente, né, da forma metodológica mais dura de se dizer. Mas quais são as impressões? Quais foram os sentimentos? O que destacou em vocês? Depois da fala da Monique, eu não me contive, né? Eu falei da experiência que eu tive em biblioteca rural, porque mexeu em sentimentos muito profundos e caros para mim, e aí eu queria saber quais são essas impressões que vocês tiveram no desenvolvimento das atividades, e também deixar esse espaço para as considerações finais e para vocês se despedirem, quem quiser deixar contato. Então, começando pelos professores Gonzalo e André. Bom, pode começar, Gonzalo. Não, assim, pessoalmente eu posso dizer que está sendo uma experiência enorme para mim poder estar participando do projeto de extensão Café de Corredor. Momento de muito aprendizado. Eu tenho aprendido muito nesse período e refletido sobre vários aspectos, né? A necessidade de criar esses espaços de acolhimento, de troca de conhecimento, saberes, né? Poder compartilhar coletivamente as nossas angústias, as nossas incertezas, principalmente nesse contexto pandêmico, né? Que foi muito violento, foi de repente, assim, tudo muito rápido, e as pessoas, todos nós, não estávamos preparados, né, para isso, para esse momento. Mas, a respeito das ações que já foram feitas, também eu avalio, assim, positivamente todas as apresentações, as lives, os webinários, todas elas tiveram uma finalidade, né, praticamente a mesma finalidade, criar um espaço para interagir, para compartilhar angústias, sentimentos, e poder dialogar, né? Dialogar, nos mantermos próximos uns dos outros, né? Prestar apoio. Sabemos que praticamente todos nós passamos, né? Conhecemos alguém que perdeu um familiar, né? Amigo. Então, é um momento delicado. Muitas pessoas perderam um emprego, né? Então, isso também foi uma coisa que nos preocupou muito, né? Saber, conhecer um pouco mais sobre como as pessoas estavam lidando com essas situações, né? Alunos também, perante essa transposição do ensino presencial para o ensino remoto, né? Como é que eles estavam vivenciando esse processo. Então, avalio positivamente tudo que foi feito até aqui. Claro que a gente tem coisas para melhorar, nós somos cientes disso, né? Então, a todo momento a gente está refletindo, né, sobre o que já foi feito e como pode ser aprimorado, né? A toda hora a gente tem um grupo também no WhatsApp e praticamente todos os dias a gente interage por essa ferramenta também. Então, da minha parte, agradeço enormemente poder ter tido a oportunidade, junto com o André, de apresentar um pouco, assim, falar um pouco sobre o nosso projeto. Muito obrigado a todas e todos. Gente, agradeço também a participação, a troca com todo mundo. Acho que é um espaço muito mais um start, né? Um começo para a gente poder ter uma visão de outras perspectivas também, poder começar novos diálogos. Desse
período todo, né, dos processos realizados, eu acho que eu tiro uma interação muito positiva por parte dos alunos, no geral, né, que é uma avaliação muito, muito potente, tanto nas rodas de conversa quanto nas atividades no YouTube, os comentários, as conversas depois no WhatsApp, como que os efeitos dos mais diversos temas aparecem nessa transdisciplinaridade, né? Como isso atravessa o nosso cotidiano. Então, assim, uma avaliação muito positiva de como tem sido o projeto e um prazer imenso poder ouvir um pouco sobre a atuação da Monique, a atuação do Túlio. Parabéns a vocês, acho que foi muito rico poder estar aqui, poder ouvir de vocês esses processos. O que o Túlio trouxe é muito importante a gente pensar, né, que é como a UF fez todo um esforço e tem todo um discurso a respeito da expansão universitária, mas é fundamental para além de expandir, olhar com atenção e carinho para esses polos todos que a gente tem e de como eles são universidades, são um desafio importante, cumprem um desafio importantíssimo, né, que é destacar a universidade de excelência em regiões que há muito pouco tempo não se tinha a experiência da universidade, né? Então, que é fundamental que a gente possa ter uma capilarização e inclusive uma gestão mais distribuída, em que não seja tão dependente apenas dos acontecimentos de Niterói. Acho que estamos caminhando, espero que a gente siga caminhando cada vez mais nesse sentido. Muito obrigado a todo mundo, gente. Monique, suas considerações. Oi, eu também fico muito feliz de ver, né, o que está fervilhando na nossa universidade, apesar dos pesares. E novamente agradeço a oportunidade de estar aqui, de compartilhar nessa mesa tão escolhida a dedo, eu acho, né, das atividades, de como elas se comunicam, se conversam, e como a gente acaba nesse momento abrindo o espaço de afetividade, de abrir os nossos lares mesmo, e poder ter essa oportunidade dos alunos também, né, filha? Dos alunos também participarem, abrindo, mostrando uma vulnerabilidade que é necessária, que a gente perceba que existe, né, e que a gente acolha enquanto universidade também. Porque os nossos alunos vão voltar, mas eles vão voltar diferentes, né? Eles vão voltar, e os nossos servidores, e os nossos professores. Vamos todos voltar com perdas, vamos todos voltar com um olhar diferente do papel da ciência, do papel da universidade e do nosso papel de divulgadores de informação, principalmente, né? O Túlio ressaltou, somos todos da ciência da informação. E como a gente se vê nesse espaço de luta pela informação, pela verdade, mas também de proporcionar o espaço de afetividade, de carinho, né, de carinho com a própria palavra escrita, né? A gente vê tanta coisa mexendo com a palavra escrita de forma que nos dá ojeriza, então a gente proporcionar um espaço de carinho com a palavra escrita e um espaço de carinho no virtual, um espaço de acolhimento no virtual, de conexão que não necessariamente é uma conexão digital, mas que é uma conexão emocional com os alunos, e ver como a gente consegue equilibrar isso com os nossos afazeres que não deixam de existir, né, que são afazeres acadêmicos e a parte mais pesada e técnica e prática do nosso dia a dia, e como a gente equilibrar isso com o acolhimento dessas outras necessidades dos alunos que também são necessidades. E eu acho que é isso, eu acho que a gente está no caminho, pelo menos, de discutir, de pensar essas possibilidades, de tentar criar e aí dar de cara com as paredes, mas também encontrar novas formas de contornar esses desafios. E o mais importante é que a gente compartilhe essas experiências, se coloque junto e aprenda com os erros do outro. Então, eu acho que essa oportunidade do seminário também é maravilhosa, né, da gente ver o que deu certo, o que não deu, das experiências dos outros campi e dos outros projetos, e como que a gente se integra, como que a gente se fortalece. Eu espero que a gente tenha um caminho mais leve pela frente. Eu realmente espero que o Clube do Livro, que as outras, o Café do Corredor e as oficinas
possam ser espaços que sejam reproduzidos novamente, que a gente tenha outras oportunidades de ver isso, de apresentar num próximo seminário novidades do que aconteceu. E eu espero que a universidade continue firme e forte, mantendo os seus papéis, não só de divulgação, de criação de ciência, mas também seu papel social no meio em que a gente vive, porque eu acho que nesse momento a sociedade precisa da universidade, e não só das nossas pesquisas, mas também dos nossos afetos e na nossa intervenção presente. E é isso, novamente, muito obrigada pela participação de todo mundo que ficou aqui até agora, que assistiu, pela oportunidade de apresentar esse relato de experiência e pela oportunidade de ouvir o relato dos companheiros, que foi muito bonito, muito, muito interessante e muito animador, sempre, ver o trabalho que os colegas estão fazendo na universidade, que a gente gosta tanto. Obrigada. Túlio? Bom, eu sigo o que a Monique falou aí por último, de que essa oportunidade que a gente está tendo aqui é muito animadora. E animadora porque, ao compartilhar experiências, a gente, ouvindo, né, sobre o outro, também falando de nós, a gente traz luz e sombras também sobre as nossas atividades. Então, ouvindo sobre o Clube do Livro, ouvindo sobre o Café no Corredor, eu também consegui ter ideias sobre também a oficina que a gente já oferece. Sobre o impacto da oficina de preenchimento de currículo Lattes, eu acho que tem 3 coisas que eu poderia destacar. Eu acho que a primeira está bem relacionada aos estudantes, de perceber que essa oficina favorece o engajamento deles na vida universitária. Então, desperta curiosidade, desperta informações que eles não sabiam. Então, a gente vê, por exemplo, um aluno que está entrando na graduação, ele descobre o que é uma monitoria, ele descobre o que é uma iniciação científica. E um aluno que já está chegando na graduação, ele vai identificando possibilidades de fazer um mestrado ou outro tipo de pós-graduação. E isso a gente vê isso na oficina e também nos comentários que a gente ouve depois. O outro ponto é a plataforma Lattes como patrimônio científico e política pública de ciência e tecnologia. Eu acho que isso também os participantes demonstram isso. Como eu disse, eu evito fazer uma oficina que é meramente instrumental de como preencher o currículo Lattes. Também tento trazer esse marco maior, situando ela como um patrimônio científico e política pública. E esse recente acidente com a plataforma Lattes, né, que ela ficou muitos dias fora do ar, acentua isso. Muitos processos foram paralisados, processos de seleção, processos de distribuição de verbas para pesquisa, e isso alterou de diferentes maneiras, diferentes comunidades científicas. E, além disso, é uma experiência única. A gente só tem uma plataforma desse porte no mundo, só aqui no Brasil, e é um patrimônio científico que coletivamente construímos há mais de 20 anos. E por isso a gente deve lutar por todos esses dados e informações que inserimos ali dentro. Lutar pela continuidade, né? E é muito interessante ver os estudantes reparando essa importância, para além de e também os professores, que passam a perceber a plataforma Lattes para além de um mero instrumento burocrático da vida universitária. E, para mim, particularmente, é bem impactante essa oficina, porque é uma forma de estudo de usuário. Na Universidade de Biblioteconomia, a gente aprende muitas vezes a se valer de grupo focal, de questionário, de outros instrumentos, e essa oficina é a forma mais sensível que eu tenho de ouvir o que os usuários da biblioteca têm, quais são os comportamentos, quais são as habilidades, quais são os comportamentos de leitura, quais são as línguas faladas, quais são os interesses de pesquisa. Então, para o meu ouvido de bibliotecário, me ajuda muito a me aproximar da comunidade que eu atendo. E isso ajuda muito a biblioteca a se inserir na comunidade universitária como um todo.
E as considerações finais, eu deixo aí para todos os participantes o convite para participar das próximas oficinas de currículo Lattes. É uma oficina que vale a pena participar mais de uma vez, porque as dúvidas que você tem hoje não são as dúvidas que você vai ter no ano que vem, porque você vai ter feito outras coisas, você vai ter tido outros tipos de produção. Então, sempre vale a pena participar de uma oficina de currículo Lattes, comigo ou com qualquer outro instrutor. Vale muito a pena fazer isso. E, por fim, agradeço a oportunidade do Seminário Científico dos Servidores da UF por compartilhar essa experiência com outros colegas da universidade. Agradeço a Monique, que foi uma parceira muito importante nessa atividade, e fico muito contente de trabalhar com ela e também fortalecer esse núcleo regional da nossa universidade. E agradeço a Mariana pela excelente mediação, trouxe excelentes perguntas para nós e trouxe possibilidade da gente refletir sobre o nosso trabalho. E gratidão. Obrigada, gente. Obrigada pelos comentários, pela participação. Obrigada ao nosso público. Estou muito feliz. A gente teve aqui momentos maravilhosos em que aprendemos muito, vão gerar frutos. E é isso, vou encerrar agora, né, as atividades da primeira mesa. Peço que continuem conosco, que a gente ainda tem outras mesas,